Que tal conhecer a história dos povos indígenas do Brasil a partir das batalhas que eles enfrentaram e ainda enfrentam nos dias de hoje, não só pelo passado de massacre e de escravização. Essa é a proposta do livro Histórias da Resistência Indígena, 500 anos de luta, que acaba de ser lançado. O autor é o indigenista e doutor em Ciências Sociais, Benedito Prezia. E é para a gente saber um pouco mais sobre essa história que nós convidamos o professor Benedito para participar aqui do seu jornal. Boa noite, seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Professor, você costuma dizer que os indígenas não aceitaram com passividade o genocídio. Mas você acha que os livros mostram isso hoje, que houve essa passividade? Não, existe um escondimento da história real. Isso daí é próprio dos modelos autoritários, porque a história é escrita por quem ganha a guerra. Sim. E quem perdeu fica no anonimato. Eu acho que também tem o outro lado, é a memória perigosa. Quer dizer, a classe dominante tem medo que a gente resgate esse passado porque foi um passado de luta, de resistência. E é muito mais interessante mostrar um indígena como o selvagem, o preguiçoso, né? Eles não trabalhavam, por isso que precisaram trazer os africanos. Isso daí é um estereótipo que continua até hoje. Na semana passada eu vi esse tipo de comentário, né? Então, eu percebi que a gente conhece muito pouco quando se fala de resistência indígena, cita apenas a Confederação dos Tamoios ou a Guerra dos Bárbaros no Nordeste e só. Parece que o resto foi um massacre, assim como se mata uma formiga, né? E não foi. Não foi. Então, essa foi uma preocupação que a gente começou em Brasília, quando eu fiz parte do Conselho Indigenista Missionário, de escrever uma outra história do Brasil na perspectiva indígena. A gente fez dois ensaios, né, em 89, com o livro Essa Terra Tinha Dono, depois em 2000, Brasil Indígena, 500 anos de resistência, mas era uma história assim, um pouco mais geral. Então, quando eu fiz, sobretudo, doutorado, eu percebi que havia muita coisa, né? E fui também questionado numa publicação que eu fiz, que era espécie de um calendário indígena, que eu trabalhava num cursinho, e uma menina falou assim, nossa, isso daqui só tem morte, não tem vitória, sim, né? Sim. Então foi uma coisa que me instigou. Que te provocou. A buscar esses episódios de resistência. E eu comecei em 2005, então é um projeto que já dura, quer dizer, levou quase 10 anos, né, na elaboração, claro. Mas foi uma garimpagem, foi bastante difícil de encontrar isso. E pela sua experiência, os próprios indígenas têm conhecimento sobre a história deles? Então, eles conhecem a história mais recente, sim. Porque mesmo nós brasileiros, quando você pergunta como é que é seu passado, mesmo quem é de origem europeia, né, a gente conhece só até a história do avô. Verdade. Quer dizer, para trás, porque não há um estímulo no resgate da história, né, tanto da população nacional e, sobretudo, indígena, que é uma tradição oral. Então, é passado de pai para filho. Isso daí consegue remontar, no máximo, a 3 gerações, no máximo 4, né? Então, eu percebi que a história do Brasil tem 500 anos, a conquista, né? E foi interessante, porque eu resgatei os primeiros contatos. Então, tem o período amistoso, que os portugueses foram chamados... Isso a partir de documentação. Documentação. Sim. Então, eu fiz questão de apresentar as fontes, né? Sim. Então, os portugueses foram chamados de Caraíba, que era uma entidade, né? É um nome meio genérico também para as entidades. Os franceses foram chamados de Maíra. E Maíra é uma grande entidade também, tupi. Só que depois de um tempo, os tupis perceberam que os portugueses aprontavam muito na conquista, né? E aí passaram a chamá-los de Peró, que é um nome assim, o amargo, o ruim, né? Então foi um apelido ofensivo. E aí começou na história da conquista, que é o segundo período, né? Mostrando a violência que foi. Começou pelo litoral, depois sertão nordestino. Sim. E tem um período que eu acho que é importante reforçar aqui em São Paulo, né?
que é enfrentando os bandeirantes. Sim. Quer dizer, é uma história muito violenta, muito triste e que foi totalmente escondida, ocultada. E os bandeirantes tornaram-se heróis. Os grandes heróis. Basta sim. ver o nome das rodovias, Sim. né? E depois o palácio em que está o nosso governador é uma homenagem a todos eles, né? Que eram os grandes traficantes de escravos. Então, eu acho que é uma ofensa à memória indígena. A gente... Sim, e nesse sentido, por que é importante contar a história do ponto de vista dos indígenas? É empoderamento para eles também. É claro, quando eu escrevi esses episódios, porque eram episódios que apareciam mensalmente no jornal em Brasília, o Jornal Porantim. Então, não pensei em fazer livro, né? Então, escrevendo esses episódios e depois organizando o livro, eu vi que era direcionado primeiro a eles, indígenas, lideranças, depois às escolas indígenas. Eu acho que é um espaço importante. E depois também ao movimento popular. Claro. Então, são aqueles que estão antenados, porque a questão indígena, eu sempre falo, é uma questão política, né? Só para encerrar, conta pra gente, o que você acha da situação atual agora dos indígenas do Brasil? Então, nós vivemos um período de refluxo em todas as áreas e na parte indígena há uma tragédia, né? Então, basta ver, no Maranhão houve aquele episódio dos Canela, que 2 deles tiveram quase que as mãos decepadas, Sim. depois um massacre lá no Amazonas, e agora aqui em São Paulo, os Guarani do Jaraguá, que tinha uma área minúscula, houve uma ampliação e o governo federal revogou essa ampliação. Sim. Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança. Faz 500 anos que eles estão lutando, né? Então, esse livro dá ânimo também para mostrar. A última frase do livro é: reduzidos sim, vencidos nunca. Bacana. Benedito, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito bonito o seu trabalho. Tá, pois não. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Obrigada.